Olá, boa tarde. Entre os séculos 17 e 19, eles povoaram as margens do Rio São Francisco, terras dos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e até mesmo Ceará. São os índios da tribo Chocó. E o Terra Serigi de hoje vai mostrar as poucas famílias que ainda restam. E depois de muita luta, os índios conseguiram reconquistar o espaço deles. A ilha de São Pedro, em Porto da Folha, no sertão sergipano. Esse pedacinho de chão recebeu a visita de uma autoridade máxima do país, o imperador Dom Pedro II, durante a sua passagem pelo Baixo São Francisco no ano de 1859. Era a antiga missão de São Pedro. Terra povoada pelos índios Chocó, que, segundo relatos, vivem ali desde o século 17. Antepassados que habitam os sertões do Ceará, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Um povo que vive há muito tempo às margens do Rio São Francisco. Depois de muita luta, eles reconquistaram suas terras. Hoje vivem na ilha de São Pedro, em Porto da Folha, cerca de 80 famílias da tribo Chocó, numa antiga missão dos capuchinhos. Na comunidade, a ruína do convento São Francisco, bem do lado, a imponente igreja de São Pedro, tombada pelo patrimônio histórico. Na imagem do santo protetor, um diferencial, em homenagem à tribo Chocó. Trouxemos aqui muitos projetos, para a gente tentar prender os nossos jovens aqui, não sair para esse mundo dos brancos lá fora, para eles não se envolver nesse mundo de droga, que isso é a maior preocupação de nós indígenas aqui na nossa comunidade, com o álcool, com as drogas. A cultura indígena em sintonia com a natureza. A cura vem dali, da horta do quintal. Plantas medicinais são transformadas em remédios. Esses remédios são vendidos lá mesmo, no Colégio Dom José Brandão de Castro. O artesanato também é feito pelos índios Chocó. A iniciativa é dos professores com um projeto valorizando as raízes do Chocó. Nós trabalhamos para manter a cultura viva, tanto o artesanato como a cerâmica. Agora nós temos a nossa farmácia viva, onde nós produzimos o sabonete, produzimos o xarope, todo com as ervas plantadas pelos alunos. Temos a nossa horta de hortaliças, que está aí. Então a gente procura manter a cultura viva. O nosso objetivo é manter a cultura Chocó viva, como também como fonte de renda para os alunos, a horta para a merenda escolar e essas coisas, do artesanato, essas coisas para que os meninos se habituem a trabalhar, quando eles tiverem da vida adulta, né? Eles possam produzir por ele mesmo e ganhar ter sua renda, para que não saia do seu habitat. Eles sabem fazer tudo. Tudo aqui, do artesanato à horta, eles sabem fazer. Eu não boto a mão em nada, como só vem mandar. Epa, vamos cuidar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eles sempre procurando fazer, porque eu digo, vocês são o futuro. Aqui jovem escolhe jovem. E está aí, nossa escola eu considero a escola Dom Brandão um ponto de referência para a cultura Chocó. Hoje eu estou vivendo coisas que meu pai não viveu. Hoje eu estou vivendo liberto, vivo minha vida, vivo trabalhando da hora que eu vou na minha terra, lá na minha roça. Faço minha agricultura que eu quero, ninguém espana, vai trabalhar, se não for trabalhar não lhe pago. Na aldeia, cultura e tradição associadas ao mundo moderno. Eu mais outra colega, a professora Ainda Mais, estamos fazendo um projeto, participando de um projeto de implantação, né, de internet nas comunidades indígenas e do Mucambo, né, afro-brasileiros indígenas. Então, o meu objetivo aqui é exatamente conhecer a realidade da informática da tribo, né, e poder contribuir junto com o Instituto Federal do Sergipe, poder contribuir em parceria, dando revitalizando os computadores, melhorando a questão do sinal da internet. A modernidade está presente na aldeia Chocó, em Porto da Folha, mas aqui as raízes culturais dos seus ancestrais mantêm-se vivas. Veja daqui a pouco, nossa equipe de reportagem mostra pela primeira vez os costumes tradicionais da tribo Chocó em Porto da Folha.
Pela primeira vez, uma equipe de televisão em Sergipe mostra os costumes tradicionais da tribo Xocó em Porto da Folha. São as comemorações pela reconquista das terras indígenas. Na Caatinga Fechada, do sertão sergipano, os índios Xocó praticam os costumes tradicionais. Eles passaram a madrugada numa cerimônia reservada. É a primeira vez que uma equipe de televisão mostra o ritual, uma forma de agradecimento pela reconquista das terras indígenas na ilha de São Pedro, em Porto da Folha. Para um dia especial, vestimenta a caráter e pinturas tribais. As mulheres com saia feita de casca de imbira, cocar pequeno, brincos, colares e pulseiras. Para os homens, cocar grande, colares, trança amarrada nos braços e pernas e o maracá. É a dança do toré, que representa a resistência, invocando o Deus Todo-Poderoso. A caminho da aldeia segue o ritual sagrado. Os índios Xocó exibem a dança comemorando o milagre da Mãe Natureza. Respeito à hierarquia, homens de um lado, mulheres e crianças do outro. Representa resistência, representa espiritualidade, representa vontade, porque não é à toa que a última tribo indígena de Sergipe está aqui na Ilha de São Pedro. Isso significa muito para o Xocó, para mim que ainda tem um pouco de sangue Xocó, que eu sou também de um quilombo negro, o quilombo da Lagoa Comprida. Então, significa muito para a gente. Essa data, por excelência, por ser a data da retomada dessas terras, né? Que já foram, primeiro nós somos índios, depois chegaram os negros, os brancos, né? Mas nós somos negros, somos brasileiros, né? Então foi muito bom retomar essas terras todas e parece uma festa do tamanho que essa daqui é feita. Depois de muita luta e sofrimento, a ilha de São Pedro, em Porto da Folha, foi desapropriada. Graças à iniciativa do então governador do estado, Augusto do Prado Franco, a reconquista das terras aconteceu em setembro de 1979. São 34 anos de volta ao seu território, vivendo da pesca, da plantação de milho, do feijão, do arroz e também do artesanato. Uma legião de admiradores acompanha a cerimônia e aproveita para fotografar com o celular. O cortejo segue até a Igreja São Pedro na manhã festiva, com direito à salva de fogos. O bispo de Propriado, Mário Rino Siviera, inicia o ato religioso. O grupo de músicos da tribo Xocó puxa os cantos e as orações. As vozes ecoam em sintonia com a fé e com a tradição. O momento é de respeito e de louvor. Essa terra vivia na mão dos coronéis, que é onde meu pai, meus avós foram maltratados, massacrados. Aí nós ficamos no pé do fazendeiro outra vez. Aí depois de 100 anos fomos retomar a história. Retomamos essa história que o fazendeiro pegou, que antigamente na fazenda caiçara, terra caiçara indígena, era terra caiçara, não era fazenda caiçara. Aí quando ele passou a ser dono, registrou como fazenda caiçara e outra área como fazenda Belém, que antes chamava-se Porto do Barro. A histórica igreja é patrimônio dos índios, uma herança dos seus antepassados. Eles exibem com orgulho os cocares e a pintura num grande encontro. No lugar do grito de guerra, um grito de liberdade, de independência, de reconquista. Celebrar o momento em que recuperam a terra é também celebrar uma recuperação da própria cultura indígena. E a igreja, que respeita as culturas, se colocou ao lado dos índios, porque estavam dispersos, porque no começo do século passado as terras foram vendidas, alegando que não tinha mais índios. Tinha índio, mas era a cobiça da terra. E agora
no século passado, também no final do século, com Dom José Brandão de Castro, este grito de liberdade ressoou novamente. No passado, era uma nação numerosa que vivia em paz e tranquilidade, trabalhando, cuidando da natureza, desfrutando das riquezas da terra. Hoje, uma nação que luta para manter viva a tradição dos seus antepassados. A gente adquiriu a liberdade, renascemos, um povo que vivia preso debaixo dos braços dos fazendeiros, pistoleiros, né, que se apossaram em nossas terras, terra onde nossos ancestrais nasceram e se criaram, e a gente trouxe ela de volta para nós. Ser índio é ter orgulho da sua história, tentar ficar mais próximo possível da natureza, acreditar em sinais de Deus através de pássaros e visões. O ritual faz parte da vida do índio Xocó. Através dele, resgata a história, sente a força de Deus e a presença do espírito indígena. O ritual indígena, para a cultura de um povo, de uma comunidade, é o fortalecimento do grupo no seu habitat natural. É você reconhecer que você aqui é um povo. O povo Xocó não é apenas uma comunidade, é uma nação que tem costumes, formas de vida diferentes, mesmo parecendo com o homem ocidental. Então, nesse momento em que a gente coloca um cocar, que a gente usa um colar, não é apenas para diferenciar do homem civilizado. É a forma como a gente encontra e busca em nós mesmos força para que a gente possa manter essa cultura que ao longo de quase 500 anos o homem dito civilizado tentou destruir. As danças, os costumes, as pinturas no corpo e o toré são rituais sagrados que caracterizam a nação Xocó. É preciso que se plante na cabeça dos jovens, das crianças, o passado dessa nação, que foi um passado de luta, sofrimento, perseguições, maus tratos, para que eles não percam o rumo da cultura, o rumo da aldeia, porque é isso que faz o índio se vestir, ele preservando o seu passado, a sua história. As comemorações pela reconquista das terras indígenas da ilha de São Pedro, em Porto da Folha, acontecem todos os anos, no dia 9 de setembro. E você quer colaborar com o nosso programa? Então ligue para a nossa produção. O nosso telefone é 3045 44 44. Ou então basta acessar a nossa página na internet tvsergipe.com.br. O programa de hoje fica por aqui. Em seguida tem as notícias do dia no SETV Primeira Edição. E no próximo sábado tem mais Terra Serigi. Tchau!